Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, o capítulo 25 e o versículo 18. Glória a Deus, aleluias. Deus é poderoso, Deus é fiel, Ele é tremendo. Agradeço ao nosso pastor, a oportunidade e a confiança de estarmos aqui nesta noite, porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor, amém? A palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 25, o versículo 18, vai dizer assim. Então, os irmãos, fiquem atentos a essa palavra. Então, Abigail se apressou-se e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei, e de perto, o que porém não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada no jumento, desceu pelo encoberto no monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus os inimigos de Davi, e outro tanto que eu deixe até amanhã, de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se os seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixe, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva, meu Senhor. Agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, é loucura, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu servo que me enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor me impediu de vires com sangue, e que a tua mão te salvaste, tais quais Nabal seja os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. Agora, este é o presente que trouxe a sua serva ao meu Senhor, seja dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra em 1 Samuel, capítulo 25, ele é bastante grande. Ele tem 44 versículos, mas é uma história que chama muito a nossa atenção. Nós, como servos da igreja de Cristo, a igreja fiel, a igreja que vai morar no céu, a igreja que tem reservado, irmãos, o seu lugar lá com o Senhor, que irá cear com o Senhor, que irá, irmão, se apresentar ao Cordeiro Santo de Cristo. A palavra do Senhor fala sobre uma mulher, Abigail, que ela apaziguou Davi. Mas para que nós venhamos falar de Abigail, nós temos que falar de Davi. Davi, um homem reto, sincero, um homem, irmãos, que fazia tudo o quanto lhe aprazia, o quanto agradava ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que a circunstância que envolvia o presente texto era muito comovente, porque ali Samuel, ele morreu, ele perdeu o seu trono, ele morreu. E logo o seu sucessor seria Davi. Davi foi ungido o rei de Israel. Mas existia, irmão, uma diversidade entre Saul e Davi. Saul era um reinado que foi abominado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor não concordava com o reinado de Saul. E ele ali, irmão, consagrou Davi para que ele tomasse posse daquele reinado. Acontece, amados, que a inveja subiu sobre Saul, e Saul procurou ali a Davi por todas as partes.
e ele não achava, e ele queria se vingar de Davi, porque ele não queria entregar o trono a Davi. Ele não aceitava Davi ser comandado naquele trono. Mas Davi já tinha uma fama muito grande. E Davi começou a se esconder nas montanhas. Ele se escondia, amados, nos desertos, nas montanhas. E vivia peregrinando. E Davi não foi sozinho. A palavra do Senhor diz que Davi levou 600 homens com ele. Agora imagina, irmão, um homem ungido por Deus. Você não vai querer andar com um homem desse? 600 homens que estavam ali, lado a lado com Davi. Talvez não seriam homens certos, não seriam homens retos na presença de Deus, porque outrora, eu e você, nós não éramos certos, mas nós estamos tentando acertar os nossos caminhos. Quem dizer aqui, irmãos, que é certo, já pecou. Porque todo dia nós matamos um gigante. Todo dia, amados, nós estamos pedindo perdão ao Senhor por algo que aconteceu. Ou pela nossa vida, ou pela vida dos nossos. Ou pela vida dos nossos filhos, ou pela vida do nosso marido. Ou por algo que nós cometemos com as irmãs, ou que nós cometemos com alguém que nós estimamos muito. E a palavra de Deus diz que Davi foi escolhido para assumir o trono e foi perseguido por Saul. Quando você brilha, quando o Espírito Santo de Deus está presente na sua vida, você pode ter certeza que você vai ser perseguido. E essa perseguição, irmão, ela não é ruim. E muitas vezes nós levamos pelo lado pessoal. Nós temos que levar, amados, pelo lado espiritual. Porque cada perseguição, cada afronta do adversário, cada luta que você sofre, é uma vitória que você tem para contar. Imagina se nós não tivéssemos, irmão, testemunhos de vida para contar aqui. Era muito banal o culto. Mas hoje, irmãos, nós sentimos a presença do Altíssimo. Podemos sentar e sentir a presença do Altíssimo. Ontem eu vim para a igreja, quando eu cheguei aqui, irmão, era muito forte a presença de Deus. Era real a presença de Deus neste lugar. E ontem foi falado sobre as mulheres de Deus. E não falou sobre Abigail. E hoje, quando o pastor me deu a oportunidade, eu falei, meu Deus, Abigail, uma mulher sábia. Uma mulher ao qual, quando viu, irmão, que a afronta ia chegar na tua casa, ela não deixou que a maldição viesse atacar os seus, irmãos. Ainda que o marido dela era um homem pecador, era um homem que não aceitava os conselhos de reis. Ele queria viver do lado errado, era um homem beberrão, mas ela pagava um preço por ele. Ela ia ao encontro, irmão, da afronta. Ela ia lá e ela resolvia, mas ela tinha a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Um homem e uma mulher dotado pela sabedoria do Espírito Santo de Deus, irmãos, tem poder de conquistar o sobrenatural. E Abigail, irmãos, ela foi uma mulher destemida, ela foi uma mulher corajosa, porque a palavra de Deus diz que quando Davi estava nas montanhas e ele andava ali, irmãos, pelo deserto, ele também cuidava, irmão, ali daquelas fazendas, daquelas terras. Ele não deixava que o adversário, porque era época de festa, era festa da abundância, né? A festa do tosqueador, havia muita abundância, havia muita comida. Então era natural que muitos viessem de longe para roubar, para assaltar. E Davi por ali com aqueles 600 homens, irmão, ele fazia toda a segurança daquele lugar. Porque Davi, ele era um homem sábio. E aqui tem homens e mulheres sábios na presença do Senhor. Tem homens e mulheres vigilantes na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi pediu para que 10 homens fossem até ali aquele homem, Nabal. Nabal significa homem tolo, insensato. Nabal era um homem orgulhoso, ignorante. Era um homem sem sabedoria. Mas Abigail, irmão, era uma mulher assim dotada de sabedoria. Aí você fala, meu Deus, que jugo desigual. Uma mulher tão sábia com um homem tão tolo. Mas, irmãos, antigamente se dava casamento.
Você falava, o meu filho vai casar com fulano, né? Então se dava o casamento. Então Abigail não tinha escolha. Ela era dotada de inteligência, amados. E de repente aquela mulher não viu que aqueles homens chegou até ali a Baal e pedindo Nabal e pedindo alimentação. Em nome de Davi. Eram 600 homens que estavam ali no deserto. Eram 600 homens que estavam ali, irmão, naquelas cavernas. E ali eles estavam famintos, eles estavam com fome, com sede. Eles precisavam saciar aquela vontade que eles tinham. Mas Davi ensinava o caminho certo. Você não pode roubar, você não pode furtar. Você tem que fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Se você quiser ser um homem justo e reto, você tem que seguir os caminhos do Senhor. E ali ele pregava a palavra de Deus para aqueles homens. E aqueles homens, irmãos, foram doutrinados ali por ele, irmão, por Davi. Eram homens valentes, homens corajosos, mas que também, irmão, tinham a lei. Eles conheciam da lei, eles sabiam o que podia e o que não podia fazer. E Abigail, irmão, não estava no momento que aqueles 10 homens vieram pedir aquela alimentação. E quando eles chegaram e falaram em nome de Davi, Nabal falou: Davi? Quem é Davi? Eu nem sei quem é Davi. Essa palavra, irmão, se encontra aqui. No versículo 33. Eu não sei quem é. Eu não sei nem quem é a descendência dele. Ainda falou o nome do pai dele, irmão. Ele conhecia, porque Davi, ele era conhecido por toda a nação, por todo o território, por todas as províncias. Davi era um homem digno. Ele já tinha sido ungido. Davi já tinha matado, irmão, Golias. Davi decapitou 200, irmão, filisteus, para a honra e glória do Senhor, porque afligia o povo de Deus. E ele era um homem que ele era honrado. A palavra de Deus diz que Davi também era um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus, ela é tremenda, irmão. E ali, diante da necessidade de alimentar aqueles homens, Nabal não deu a mínima. Ele falou tantas coisas ruins sobre Davi. E aquele homem chegou ali e deu o recado. Davi, olha, foi assim, nós não conseguimos. E ele mandou que aqueles homens amolassem todas as espadas. Que até o amanhecer não ia existir nada sobre a família de Nabal. Não ia existir posses, não ia existir nada. Porque ele ia matar até a última criança. Porque ele sofreu uma afronta. E ninguém afronta, irmão, o Deus de Israel. Porque o Deus de Israel estava com Davi. E a fúria de Davi se acendeu sobre sobre Nabal. E aí, amados, é onde entra Abigail, né? Quando ela entra ali. E ela fica sabendo através de um mensageiro. Ele chegou: olha, aconteceu isso, amanhã todos vão cair a espada. E o que você vai fazer? Não tem nada que venha tirar o que ele falou. E se ele falou, está falado. E Abigail, irmão, pegou aqui a palavra do Senhor, diz que ela pegou aqui, ó. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostada e 100 cachos de passa e 200 pastas de figo. E foi entregar para Davi. Uma mulher, irmão, que era rica, uma mulher bem vestida, bem dotada, inteligente. Ela, irmão, se despiu de tudo aquilo e ela chegou até o rei Davi, passou por aqueles 600 homens. Ela foi montada num jumento e levou todos os mantimentos que aqueles homens precisavam. E ela tocou firme e forte no coração de Davi. Quando a ira do Senhor está sobre uma nação, e se aquela nação, irmão, ela começa a orar, interceder e pedir ao Senhor, Ele vai, irmão, acalmar o coração dele, porque Ele é um Deus compassivo. A ira dele cessa, porque Deus é um Deus que perdoa. E não foi diferente com Davi. Aquela mulher, quando chegou e entregou todo o mantimento, ela simplesmente se jogou, ajoelhou e pediu perdão. E falou assim: não faça isso com o meu marido. Meu marido é um insensato, mas ele é um pecador. Ele pecou. Mas eu vim aqui pedir por mim, Davi. Aí começou a conversar com Davi. E o coração de Davi, irmão, ali se comoveu.
E aquela mulher, irmão, ela foi vitoriosa. Ela foi vitoriosa assim como eu e você é. E muitas vezes nós não temos sabedoria para agir diante de uma situação. Olha que mulher tremenda, que mulher maravilhosa. Quando aquela mulher soube que a morte vinha até a tua casa, aquela mulher se levantou. E aquela mulher foi determinada até o problema. Nós vamos esperar o problema chegar até nós, amados. Nós não podemos deixar o problema chegar até nós. Nós temos que enfrentar o problema, nós temos que ir em direção ao problema, porque nós temos que apresentar ao nosso problema o nosso Deus. É o Deus das causas impossíveis. Qual é a tua necessidade nesta noite? De que você não tem conseguido se libertar? É o pecado que te afronta? É o emprego? O nosso Deus, Ele pode todas as coisas, amado. Ele pode todas as coisas por mim e por você. Glória a Deus, aleluias. E aquela mulher, irmão, ela foi uma mulher vitoriosa, porque quando ela se prostrou, ela comoveu o coração de Davi. E ela saiu vitoriosa. E ela falou por Nabal, não faça isso por Nabal. Nabal, um homem, irmão, ele era um pecador, ele vivia bêbado, ele vivia amaldiçoando o povo de Deus, ele só queria viver, irmão, do lado oposto, o lado que não agradava a Deus. E eu te falo nessa noite, se você está do lado oposto, procura se posicionar, porque a ira de Deus, ela vai acender, a ira de Deus, ela vai acender, amados. E nós temos que nos humilhar, nós temos que nos prostrar, nós temos que nos posicionar. Aqui tem mulheres e homens de Deus. Abigail foi um exemplo de uma igreja fiel, uma igreja amada, uma igreja, amados, que vivia à procura, irmão, de consertar um erro dentro do teu lar. Apesar do marido dela, irmão, ele era ali um pecador. E ela falou assim, não, por Nabal não. Ele é um homem tribuloso, ele é atribulado. Mas eu tenho a minha casa, eu tenho meus filhos. Ela poderia fazer o quê, irmãos? Ela poderia chegar para Nabal e contar tudo o que Davi estava planejando. Mas ela teve sabedoria. E nós temos a sabedoria dentro de nós. Já pensou, irmão, você com um homem atribulado, acontece qualquer coisa, você chega para ele e fala, olha, aconteceu assim. Irmãos, aquele homem amola uma faca, faz qualquer coisa, põe uma arma na cintura e vai atrás para resolver aquela situação. Que é desse jeito, amado, que os homens do mundo vivem. Mas nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós vamos para o joelho, nós oramos ao Senhor, e o Senhor vai converter o pecador do seu pecado. Porque a palavra de Deus diz que Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E se uma vez você tem a marca da promessa, irmão, essa marca não está apagada na tua vida, ela nunca se apagou. Você pode até andar por caminhos tortuosos, você pode até andar por caminhos que não edificam, mas o Senhor, Ele vai te resgatar, porque você foi pago por um bom preço. O Senhor tem cuidado de você. Por mais que nós somos errantes, irmãos, porque nós somos errados, nós estamos tentando nos consertar e nos aperfeiçoar. Mas nós não podemos voltar para o pecado, nós não podemos voltar para a mazela, nós não podemos cometer aquilo que nós cometemos, porque isso entristece o coração do Senhor. E o Senhor tem nos dado tanta chance, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem livrado os nossos, o Senhor tem livrado o seu filho, o Senhor tem feito tantas coisas, amados. E muitas vezes nós temos esquecido de quê? Do joelho, colocar o nosso joelho no chão e falar, Senhor, toma nas suas mãos. Aconteceu uma situação que eu falei assim, Senhor, está nas suas mãos, é seu e o Senhor cuida, né? Ah, eu quero sair, está nas suas mãos. E eu falei, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Irmão, não precisou de nada, simplesmente não saiu. Sabe por quê, irmão? Nós temos que ser obedientes ao Espírito Santo de Deus.
Nós temos que obedecer. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, cometendo coisas que não agradam ao Senhor, cometendo pecado, fornicação, coisas que não vêm a edificar. E você está paralisando o seu ministério. E você está paralisando aquilo que o Senhor tem para colocar nas suas mãos. Porque grandes coisas o Senhor tem para colocar nas suas mãos. Grandes coisas o Senhor tem para fazer para ti, irmãos. O Senhor, Ele tem um leque, irmão, de coisas para te dar, para te abençoar, para fazer na tua casa, na tua vida. Mas muitas vezes nós pensamos muito em pecar, em fazer as coisas erradas. E estar na igreja pecando e fazendo e errando. E o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado de você. E o Senhor fala, até quando? Até quando que nós vamos ficar errando, dando um passo para frente e dois para trás, um passo para frente e dois para trás? Irmãos, vamos nos posicionar, vamos fazer como essa mulher sábia, Abigail, ela se posicionou, irmão, e ela começou, irmão, a seguir ali, irmãos, o mestre. Ela começou a ver, irmão, o quanto é maravilhoso, o quanto é tremendo quando nós estamos na presença do Senhor, quando as coisas elas são resolvidas apenas, irmãos, diante da oração, da obediência. O Senhor tem abençoado a todos, o Senhor abençoa o pecador, o Senhor abençoa o mendigo, o Senhor abençoa a prostituta, o Senhor abençoa todos, mas Ele requer algo de mim e de você, que nós venhamos nos consertar, que nós venhamos pedir perdão, que nós venhamos falar, Senhor, me perdoa das minhas falhas, me perdoa das minhas transgressões, me perdoa pelo que eu estou fazendo e não estou agradando o seu coração. Quantos ministérios corrompidos, quantas lutas fracassadas, amado, porque muitas vezes nós queremos lutar com a nossa força e nós não temos força para vencer o adversário, mas o nosso Deus, Ele nos garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos tudo, irmão. Nós temos o pão que nos alimenta, que é Cristo. Nós temos o odre de vinho, que é a comunhão com o Espírito Santo. Que coisa linda é nós termos essa comunhão, é nós chegarmos na igreja, é nós sentirmos a presença do Senhor. É muito lindo, essa comunhão é muito gostosa. E por que nós estamos perdendo essa comunhão? Tudo isso, irmão, ali Abigail, ela ofereceu para Davi. Nós temos a ovelha guisada, que é o alimento, é o sacrifício, irmão, do culto. Este sacrifício que você vem e você adora e você louva, irmão, não é perdido. Muitos estão, eu vou para a igreja porque a última opção, eu te digo que não é, porque muitas vezes muitos deixam de vir para a igreja e vai para outros lugares, irmão, e está sofrendo ali, ó, pode sofrer muitos atentados, muitas coisas ruins. E quando você está na igreja, o Senhor está te livrando. Ele está livrando o lado direito e esquerdo. O Senhor livra a tua família, o Senhor livra teu filho, o seu marido, o Senhor livra, irmão, até a terceira geração, porque Ele é um Deus que luta, irmão, pela tua vida. Ele luta pela tua família, Ele luta pelas suas causas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando este cuidado para trás. E o Senhor, Ele quer que a gente se achegue a Ele. Nós temos o trigo, irmão. Abigail ofereceu trigo a Davi. O trigo para nós significa a palavra revelada que o Espírito Santo nos dá quando nós abrimos a palavra, que é a verdadeira bússola e que vai nos conduzir ao caminho certo. E nós temos errado. Por que nós temos errado? Por que nós vivemos no deserto? Por que você olha para o irmão, ele está sempre no deserto? Se Deus fala na palavra dele, Ele não te chama para ter vida de abundância. Ele fala, você vai passar por muitas lutas, mas terá a vitória. Porque o Senhor, irmãos, Ele está preocupado com a nossa salvação. A palavra do Senhor diz que busque ao Senhor, e o resto Ele vai acrescentar na sua vida. Por que nós estamos preocupados? Por que nós estamos perdidos em dois pensamentos? O irmão falou uma palavra aqui ontem. Ele disse que essa pandemia não mataria nenhum. E nós não vimos relato nenhum aqui que ninguém perdeu alguém. Irmãos, nós temos que estar na presença constante do Senhor. E aqueles que foram, irmãos, é porque chegou a sua hora.
Porque a morte, ela só tem uma desculpa. Quando o Senhor vem para buscar algum dos nossos irmãos, é só a desculpa. Porque o Senhor já está vindo recolher a igreja fiel, a igreja verdadeira, a igreja que irá subir para o céu e cantar santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. O Senhor, Ele é muito bondoso, irmãos. O Senhor, Ele trabalha na nossa vida de uma maneira tão sobrenatural. Ela também ofereceu cachos tostados, irmãos. Que cachos tostados são esses para a igreja de Cristo, neste século onde nós vivemos, irmãos, que nós já não está vendo mais acontecer, é os dons espirituais do Espírito Santo, os dons espirituais do Espírito, está enterrado, amados. Vamos nos avivar, vamos fazer como Abigail, vamos nos levantar e vamos direto ao problema, amados. Qual é o seu desejo nessa noite? Vá em busca, irmão, daquilo que você quer. Qual é o seu problema? Bata de frente com o seu problema. Porque o adversário, irmão, ele não tem poder sobre a tua vida. Você é lavado, remido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nenhuma condenação, amados. A pasta de figo significa para nós uma vida profética. Glória a Deus, o Senhor é tremendo. Ele é fiel. A igreja fiel, irmão, ela suplica pelo pecador. Abigail, ela suplicou pelo esposo dela, ainda que era um homem errante, ainda que não queria aceitar Jesus, ainda que não queria, irmão, buscar as coisas do Senhor. Mas ela suplicou pelo pecador. E o que é que nós estamos fazendo, igreja do Senhor, que não temos suplicados pelo pecador? Muitas vezes nós vemos para o ciclo de oração e nós temos suplicado sim pelo pecador. Mas o Senhor requer mais. O Senhor requer mais e mais e mais. E como nós vamos suplicar, irmão, pelo pecador? Como que eu vou suplicar por aquele homem bêbado ou por aquele filho que anda nas drogas, amado? Através da sua oração. É joelho no chão e a cara no pó. Faça como Abigail, amados. É joelho no chão. É joelho no chão. E a palavra do Senhor diz que Abigail ali, irmãos, ela suplicou pela vida daquele homem. Ela suplicou, ela orou, ela pediu. Ele é um pecador, mas ele pode sim arrepender dos seus pecados. O Nabal, ele recebeu todos os benefícios. Ele era um homem rico, ele era um homem poderoso, ele tinha várias riquezas ali, mas ele não se importava. Mas por causa de Abigail, Deus deu livramento e Deus abençoou. Quando ela tocou, irmãos, no coração ali de Davi, ela moveu o coração de Davi. O juízo já estava decretado, mas ela, como uma mulher sábia, ela não deixou que a situação viesse a apoderar. Porque todos os seus filhos vinham assim à espada. Porque foi uma promessa que Davi fez. Aí, antes de amanhecer o dia, não restará um filho. Você já imaginou, irmão, se você for ameaçado aqui por um homem, um traficante ou alguém, e você pega toda a tua família e sai correndo, sem paradeiro, você não tem condições. Irmãos, é uma coisa muito desesperadora. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, o Senhor corta o laço, Ele quebra a lança e Ele dá vitória para o povo, porque o povo de Deus é um povo vitorioso. Você é mais do que vitorioso. Você nasceu, irmão, para vencer. Você é um vencedor. Você está aqui nessa noite, mas você é um grande vencedor. O Senhor tem coisas grandes para você. Mas é necessário que nós venhamos acreditar. É necessário que nós venhamos crer. É necessário que nós venhamos sair da fornicação, da prostituição, do que não agrada a Deus. É necessário que nós venhamos, irmão, abrir mão das coisas que não agradam a Deus. Nabal, ele não queria abrir mão, não. Tudo que não agradava a Deus, ele fazia. Ele não queria abrir mão. Mas o Senhor, irmãos, acometeu ele com uma doença muito grave.
E aquele homem, irmãos, ele foi morto após 10 dias. Porque a palavra de Deus diz que quando Abigail chegou lá para contar o que tinha acontecido e que tinha apaziguado, aquele homem estava tão bêbado, e uma festa muito grande foi oferecida na casa dele. Ele estava tão bêbado que no outro dia, quando ela falou o que ia acontecer, ele foi paralisado. E com 10 dias, Deus permitiu que ele viesse morrer. Isso, irmão, que acontece com o pecador, quando ele não quer submeter ao desejo do Senhor. Porque nós estamos na igreja, o Senhor está falando e nós estamos fazendo errado. Mas aqui tem uma igreja, irmão, que vai morar no céu. Tem uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor, irmão, tem cuidado de você. E por causa de mim e de você, Deus tem feito coisas grandes dentro da nossa casa. Deus tem livrado o adversário. Deus tem feito coisas grandes, irmãos. Esses dias eu estava no meu trabalho e uma pessoa chegou para mim e virou para mim assim, eu não entendi aquilo, mas eu simplesmente fui muito sábia. Ele botou o dedo assim na minha cara e falou assim, eu sou macumbeira, e daí? Eu falei, e daí que eu também já fui, mas Jesus me aceitou. E quando eu aceitei Jesus Cristo, nova criatura eu sou. Nova criatura você é, irmãos. A afronta do adversário. Olha, quando o adversário ele vem para me afrontar e te afrontar. E aquele homem ficou paralisado, ele não entendeu. E eu falei, eu também já fui macumbeira, mas o Senhor me resgatou. Hoje eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro. Você é lavado pelo sangue, irmão. O Senhor, ele vai te proteger, irmão. Se você estiver na presença do Altíssimo, você vai passar pelas adversidades, mas o inimigo não vai ter poder na tua vida. Você vai passar pelas lutas, pelas doenças, porque nós não estamos sujeitos, nós não somos imunes a nada nessa terra. Nós vamos passar por tudo que o Senhor passou. Nós vamos passar por muitas coisas. Porque o Senhor, irmão, estará conosco. É na peleja. O Senhor estará na nossa luta diária. O Senhor estará, irmão, na nossa doença. Ele estará passando conosco por onde nós passarmos. Porque a palavra de Deus diz que quando passares pelas águas, você não se afogará. E quando passares pelo fogo, tu não se queimará. Porque é uma promessa do Senhor. É uma promessa do Senhor para mim e para a tua vida. E que o Senhor possa te abençoar. E que o Senhor possa te proteger nesta noite. E que o Senhor possa derramar na tua vida nesta noite porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa nesta noite visitar o seu lar. Quebrar todas as cadeias do adversário. Quebrar todas a malignidade. Que o Senhor quebra, dissipa todo o mal. Quebra toda contenda nesta noite. Porque grande é o Senhor na nossa vida. Grande é o Senhor na tua vida, igreja. Se anima, levanta. Levanta, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Irmãos, o Senhor tem me livrado de tantas coisas. O Senhor tem me livrado de tantas adversidades, amados. E Ele também tem te livrado. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de nós, amados. Você não vai morrer. Você ainda tem muita coisa para passar, muita história, muito testemunho. O Senhor quer te ver no alto e não embaixo. Levanta a tua cabeça. Ainda que parece que está tudo revolto, o Senhor, Ele vai te honrar. Creia, amada igreja, não desfaleça o teu coração. O Senhor tem grandes coisas na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus dê uma noite abençoada para cada um, em nome de Jesus, amém? Salva de palmas para o Senhor nessa noite.